Botafogo vem em busca de um novo reforço para a zaga após as saídas de Pablo e Adrielson. O alvo já está definido e as negociações estão bem adiantadas. Aumentou o valor que o Botafogo vai receber pela saída de Arthur Jorge, que está acertando com o Al Rayyan, do Catar. Segundo o jornalista Vene Casagrande, após nova análise, a multa rescisória está em 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais. A multa rescisória de Arthur Jorge com o Botafogo não é só 2 milhões de euros. O valor chegará a 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais na cotação de hoje. Os advogados analisaram bem as cláusulas firmadas entre as partes e verificaram que o montante para a quebra do compromisso é em cima no seu salário bruto, mais todos os benefícios e seus direitos de imagem líquidos, explicou Vene Casagrande. As partes já chegaram a acordo pela saída, faltando apenas a oficialização com documentação. Jorge Jesus, Abel Ferreira e Arthur Jorge, 3 treinadores portugueses que vieram recentemente para o Brasil e conquistaram a Libertadores. O comandante do Botafogo, que está próximo de sair, se orgulha de estar nessa prateleira e destaca o motivo do sucesso dos técnicos do seu país. Competência. Não é um dado adquirido que o treinador português vá ter sucesso no Brasil. Este ano, chegamos a ter 6 a competir no Brasileirão na mesma altura e acabamos só 2, eu e o Abel. Esta marca de sucesso é feita de rigor, disciplina, competência e também recursos para fazer um bom trabalho. Jesus e Abel são referências fortes. Acho que eu também consegui deixar essa marca. O meu registro igualo a esses 2 nomes numa galeria de notáveis, numa elite pelo que fizemos no Brasil. O Botafogo foi associado à qualidade de jogo, a intensidade. Havia um reconhecimento quase geral de que éramos a melhor equipe a jogar futebol na América do Sul. Isso até poderia não resultar em título, mas conseguimos juntar essa mentalidade ao sucesso esportivo e confirmar o selo de qualidade português, destacou Arthur Jorge, em entrevista ao site Mais Futebol. O treinador admitiu que, caso o Botafogo não fosse campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ele tinha um motivo pelo qual gostaria que o Palmeiras ganhasse. Abel Ferreira: só conversamos quando jogamos um contra o outro. Somos amigos desde Braga. Trabalhamos juntos no Sporting Braga. A rivalidade sente-se muito, até porque Palmeiras e Botafogo criaram uma realidade que não existia há uns anos. O Abel e o seu Palmeiras foram uns competidores tremendos. Deram-nos muito trabalho, lutaram até o fim e obrigaram-nos a andar sempre no limite. Isso valorizou o campeonato e também a Libertadores, porque passamos por eles também nessa competição. Apesar de não perdermos qualquer jogo contra eles neste ano, o Palmeiras é uma equipa fortíssima. Não sendo eu campeão, que fosse o Abel. Porque trabalha, faz por isso e tem uma belíssima equipe, elogiou Arthur, que se impressionou com o nível do futebol brasileiro. Posso confessar aqui de que gosto mais do Campeonato Brasileiro do que do português. Há 8, 9 equipes candidatas ao título e isso gera uma grande competitividade em cada jogo. O jogador brasileiro tem uma qualidade acima da média, que quando potencializada de forma coletiva acaba por fazer a diferença. Outro aspecto fundamental é a paixão com que os torcedores vivem os jogos. O campeonato é muito vivo. Não tive jogos fáceis, mesmo havendo 2 ou 3 equipes abaixo da média. Foi aí onde perdi mais pontos. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Fortaleza chegaram às últimas rodadas com a possibilidade de serem campeões. Curiosamente, destas 5 equipes, 3 delas são treinadas por estrangeiros, completou. Botafogo e o interesse em Sérgio Ramos. O grande movimento de 2025. Em 2025, o Botafogo vive uma fase de reestruturação e renovação. O clube, conhecido por sua histórica tradição no futebol brasileiro, está buscando novos horizontes para continuar competindo ao mais alto nível tanto no Brasil quanto internacionalmente. Nesse contexto, um dos nomes que circulam com força nos bastidores do clube é o do veterano zagueiro espanhol Sérgio Ramos. O contexto atual do Botafogo. O Botafogo de 2025 é um time que busca se solidificar como um dos grandes da América do Sul, e para isso, a diretoria está se esforçando para montar um elenco competitivo e capaz de disputar títulos nacionais e internacionais. Desde a chegada de novos investidores, o clube passou por uma série de mudanças, que incluem desde a ampliação do centro de treinamento até um aumento significativo no orçamento para contratações. A ideia é formar uma equipe que combine juventude e experiência, capaz de equilibrar o vigor dos jogadores mais jovens com a sabedoria tática dos veteranos. Nesse cenário, o nome de Sérgio Ramos surge como uma grande oportunidade. O zagueiro, que durante sua carreira se consolidou como um dos maiores defensores do futebol mundial, é visto como a peça que pode não apenas reforçar o setor defensivo, mas também trazer uma liderança incontestável ao grupo. Aos 39 anos, Ramos continua atuando em alto nível, principalmente na Liga Saudita, onde atualmente defende o Al Ittihad.
Sérgio Ramos, o jogador nascido em Quemas, na Espanha. Sérgio Ramos teve sua formação no Sevilha, mas foi no Real Madrid que ele se tornou uma verdadeira lenda. Ao longo de 16 anos no clube merengue, o defensor conquistou tudo o que um jogador poderia sonhar: múltiplos títulos da Liga dos Campeões da UEFA, La Ligas, Copas do Rei, entre outros. Sua trajetória na seleção espanhola também é recheada de sucesso, com a conquista da Copa do Mundo de 2010 e duas Eurocopas, 2008 e 2012. Além de sua habilidade defensiva, Sérgio Ramos é conhecido por sua liderança dentro de campo, seu espírito guerreiro e sua capacidade de marcar gols, especialmente em momentos decisivos, são características que o destacam. É um jogador que nunca se esconde em momentos de pressão, sendo um verdadeiro capitão, tanto no Real Madrid quanto na seleção. Com 39 anos, muitos podem questionar a condição física do defensor, mas é inegável que Ramos ainda tem muito a oferecer, principalmente em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Seu conhecimento tático e sua experiência poderiam ser extremamente valiosos em um elenco jovem e promissor como o do Botafogo. O interesse do Botafogo. A aproximação do Botafogo com Sérgio Ramos tem sido vista como uma estratégia ousada e inteligente. O clube carioca, com sua grande torcida e tradição, sabe da importância de atrair jogadores de peso para ampliar sua visibilidade internacional e aumentar sua competitividade em torneios de peso. Ramos, além de ser um jogador de altíssimo nível, agregaria muito marketing ao clube, atraindo patrocinadores, investidores e até mesmo a atenção global dos meios de comunicação. A diretoria alvinegra entende que o Botafogo precisa de mais do que apenas bons jovens jogadores. É necessário um líder que possa, com sua experiência, guiar o time durante os momentos de pressão e atuar como uma referência para os mais jovens. Sérgio Ramos, com sua personalidade forte e sua história vencedora, é o nome ideal para esse papel. Além disso, a presença de um jogador como Ramos ajudaria a colocar o Botafogo de volta ao radar internacional, o que é fundamental para a busca do clube por uma vaga na Copa Libertadores e uma possível conquista de títulos continentais. A contratação de Sérgio Ramos também poderia ter repercussão internacional positiva para o futebol brasileiro, com o clube carioca se tornando um destino atrativo para jogadores de renome mundial, especialmente da Europa e da Ásia. Possíveis desafios e expectativas. É claro que a contratação de Sérgio Ramos não viria sem desafios. A questão salarial é um dos principais pontos a serem discutidos. Ramos, sendo um jogador com um status tão elevado, provavelmente exigiria um salário considerável, o que poderia ser um obstáculo para as finanças do Botafogo. Contudo, com o apoio de patrocinadores, e com a expectativa de retorno financeiro por meio da visibilidade e das receitas de mídia, a diretoria alvinegra poderia encontrar uma solução viável para viabilizar esse negócio. Outro ponto importante é a adaptação do jogador ao futebol brasileiro, que, apesar de ser muito competitivo, tem um estilo de jogo bem diferente do que Ramos está acostumado. A transição para um campeonato com características tão distintas da Liga Saudita ou da própria La Liga seria um ponto a ser observado, tanto em termos de ritmo de jogo quanto de adaptação cultural. Entretanto, o próprio Sérgio Ramos já demonstrou em entrevistas anteriores que está disposto a explorar novas aventuras em sua carreira. Em 2023, ele afirmou que estava aberto a desafios fora da Europa, o que aumentou ainda mais a especulação sobre seu futuro. O Botafogo, com sua estrutura em crescimento e sua ambição de se tornar uma potência, aparece como uma opção interessante para o defensor, que poderia ajudar o clube a dar um salto significativo em termos de qualidade e reconhecimento internacional. O que esperar para 2025? Para 2025, a expectativa em torno dessa possível negociação só tende a aumentar. A cada semana, o interesse do Botafogo por Sérgio Ramos se torna mais concreto, com especulações sobre reuniões entre representantes do clube e agentes do jogador. A torcida alvinegra já começa a sonhar com o retorno do zagueiro, que, se confirmado, poderia ser um dos maiores reforços da história recente do Botafogo. O impacto dessa contratação vai além do futebol. A presença de Sérgio Ramos no Brasil certamente traria mais atenção para o Campeonato Brasileiro, elevando ainda mais o status da competição, especialmente entre os fãs de futebol europeu e os meios de comunicação internacionais. Além disso, sua trajetória e personalidade poderiam inspirar não apenas os jogadores do Botafogo, mas também os jovens atletas do futebol brasileiro em geral. Caso a contratação de Sérgio Ramos se concretize, o Botafogo terá dado um grande passo para reforçar sua história, não apenas como clube vencedor, mas também como uma grande referência no futebol global. O futuro parece promissor, e o nome de Sérgio Ramos, com sua classe e experiência, pode ser a chave para o próximo capítulo vitorioso da história alvinegra.